Olá, boa tarde a todos os meus inscritos, a todos os meus seguidores e a todos os que me acompanham aí no canal Energia Química. Meu nome é Beatriz, para quem não me conhece, eu sou a idealizadora aí do canal Energia Química e hoje o bate-papo de hoje é para a gente falar sobre o ozônio e os POAs. Para quem não sabe, POAs é processo oxidativo avançado. Então vamos entender um pouquinho a relação entre o ozônio e o POA. Quando que a gente usa o ozônio na forma de POA? Então a gente vai entender um pouco, mas antes disso eu vou falar um pouco sobre o ozônio. Então, quem que é o ozônio? Então o ozônio, ele é um gás incolor, né, de odor pungente, característico, né? Por exemplo, vocês podem sentir quando tem chuva, que cai aqueles trovões, então tem um cheiro, assim, um odor, né, característico. Então esse é o ozônio. Tóxico, né? Ele pode ser tóxico dependendo da concentração. Então ele pode ser utilizado como oxidante. Ele é um dos maiores, né, um dos mais fortes oxidantes existentes aí em relação ao cloro, peróxido, né, que são utilizados no tratamento de água. Então ele pode ser utilizado para degradar compostos inorgânicos e orgânicos de uma reação. Ele tem diversas aplicações, então tem muitas mesmo, tem um campo bem amplo de aplicações, tanto na área do saneamento, para desinfecção da água, como redução de contaminantes, né, de poluentes da água, para tratamento de odor. Então uma das primeiras utilizações aí do ozônio foi como germicida, né? Para tratar, por exemplo, foi utilizado na época da Segunda Guerra Mundial para tratar as feridas, né, dos combatentes, né, dos soldados, e também para reduzir odor, aquele odor de estações de tratamento, né, de efluente, na área da saúde, como ozonioterapia, ozonizando óleo, né, para tratar feridas. Então, também foi utilizado, né, desde a época do coronavírus, se avançou, né, nas pesquisas, e tem diversas pesquisas que apontam que o ozônio pode ser utilizado para desinfetar, né, um ambiente. Então, tem várias pesquisas aí que vocês podem estar encontrando na piscicultura, né, para tratar, né, a água dos peixes, que o ozônio, ele se degrada, quando ele se decompõe, ele libera oxigênio. Então, uma grande vantagem do ozônio é que ele não deixa o residual na água. O único residual é o oxigênio. Então, o oxigênio, que no caso na água é bom porque ele vai oxigenar, né, a água, né? Então, você vai ter um oxigênio dissolvido. Então, algumas propriedades importantes aqui, que eu trago aqui, né, é que o ozônio, ele é uma forma alotrópica do oxigênio. Então, o que significa isso? Que ele tem o mesmo número de elétrons, né, do oxigênio. O que vai diferir um do outro é que ele vai ter, né, um peso molecular maior. Ele tem uma configuração que faz com que ele seja um pouco mais denso que o oxigênio. Então, por isso que, por exemplo, na poluição de carros, assim, a gente pode ter uma certa poluição por ozônio, dependendo, né, se você não tiver com o seu catalisador, né, fazendo uma boa combustão aí no seu carro, que ele pode liberar o NOx, e esse NOx pode estar provocando aí o ozônio. Bom, isso daí é uma outra questão, é um outro vídeo, né, não vou comentar isso agora aqui. Ele pode ser moderadamente estável, então vocês podem encontrar na literatura que ele é instável, tá? A gente fala moderadamente estável porque ele é um pouco mais estável na forma gasosa. Ele é mais estável que na forma líquida. Então, o tempo de meia-vida dele no ar, a 20 graus, é de 25 horas. Então, enquanto que dissolvido na água é de 20 minutos. Mas, na prática, no ar ele pode ser menos de 1 hora, porque ele depende de várias variáveis, né? Por exemplo, a circulação,
né, do ar, a umidade, dos contaminantes. Então tudo isso vai afetar, né, no seu tempo, né, de duração, né, na decomposição do ozônio. Isso daí pode afetar, né, na decomposição dele. Então é uma questão, por falar em decomposição e solubilidade, então são duas questões aqui que a gente vai ficar de olho, em decomposição de ozônio e solubilidade. Então, solubilidade, ele é uma questão muito importante para quem, né, opera, projeta estações aí, né, sistemas de ozônio. É muito importante porque é um fator crítico, que o dispositivo que vai fazer com que o oxigênio, né, seja liberado para a água tem que ser um dispositivo muito eficiente. Então, por exemplo, um difusor de bolhas finas ou de membranas ou um Venturi. Então, tudo isso tem que ser, vocês têm que ficar de olho. Por exemplo, um difusor de bolhas finas, se você tiver muitas partículas finas, pode entupir. Então, por exemplo, ferro, manganês, são partículas alumínio, coloidais, então eles podem acabar entupindo aí seu difusor. Então, pode ser que não seja bacana, né, de estar utilizando. Bom, isso daí também a gente vai deixar para um próximo vídeo para falar só sobre dispositivos. Então isso daí, se eu começar a falar agora, dar um vídeo só inteiro, né? Que mais? Então, e com relação à decomposição, a gente vai entender um pouquinho melhor lá na frente, que a decomposição do ozônio vai ser muito importante aí no nosso POA. Então, como ele é estável, ele não pode ser transportado e nem armazenado em tanques. Então, ele deve ser produzido on-site. O que significa isso daqui? Então, ele vai ser produzido no próprio local. Então, o que você precisa ter lá no seu local? Você precisa ter o seu oxigênio ou o seu ar. Então, depende de como você vai produzir esse ozônio. Então, se vai ser pelo oxigênio, pelo ar. Então, existe todos uma questão aí na questão de fornecimento, né, de oxigênio. O oxigênio tem que ser puro, né, quase 100%, do tipo medicinal. Então não pode ser, para você manter a sua eficiência aí do ozônio, para você ter uma concentração boa para fazer a oxidação, senão você não consegue. Então isso tudo aí que eu tô falando, eu posso fazer um vídeo aí para vocês futuramente, falando só sobre as variáveis aí importantes num sistema de ozonização. Então o grande desafio do ozônio é atingir a mineralização dos compostos poluentes recalcitrantes. Então, quem são esses recalcitrantes? São os não biodegradáveis, os emergentes, os persistentes, tá? Numa água contaminada com uma efluente industrial ou municipal. Tá? Então, o grande desafio é esse, porque o ozônio sozinho, ele consegue degradar a matéria orgânica, mas não atingir a mineralização. Então, uma ozonização convencional, não. Então, é por isso que vem sendo desenvolvido os POAs, tá? Que são os processos que vão conseguir aí degradar a sua matéria orgânica com uma maior eficiência e conseguir chegar até a mineralização, tá? Por quê que a gente consegue? Porque o ozônio ele vai estar combinado com um oxidante, né? Vai estar combinado com iniciadores de reação que vão formar e ele vai sofrer a decomposição. Então, por isso que eu falei, presta atenção na decomposição, porque ele vai se decompor em radical hidroxila. Então, esse radical hidroxila, ele tem um poder de oxidação maior que do ozônio, tá? E que outros todos, né? Todos os outros oxidantes, ele tem 2,8, tá? E só para a gente fixar aqui que os POAs são os processos oxidativos avançados, só para não esquecer. Então, aqui ó, como a gente falou, então o ozônio é 2,07, oxigênio atômico 2,42, radical hidroxila 2,8, eles ficam abaixo somente do flúor, que é 3,06. Então, ó, dióxido de cloro, permanganato, peróxido, né? São todos esses oxidantes utilizados aí no tratamento de água, né?
São os mais conhecidos, né? São os tratamentos convencionais. Então aqui eu mostro para vocês aqui um artigo que é considerado um primeiro artigo onde se falou pela primeira vez sobre oxidação avançada. Vocês podem perceber que é antigo, de 1987, então não é uma coisa nova, a gente já tem mais ou menos os 40 anos aí, né, 80, 90, 2000, 10, 20, nós temos 40 anos já de ozonização, né, falando sobre ozônio, sobre, né, então a oxidação avançada não é uma coisa nova que eu tô falando agora para vocês. Então foi publicado aqui nessa revista do Ozone Science and Engineering, que é referência aí na área, e vocês podem, na verdade, você não vai conseguir baixar assim, porque não tem acesso livre. Então quem estuda em universidade, então vai conseguir dar o download, tá? Então vocês podem pedir para alguém que tem acesso para baixar para vocês. Então esse é um dos autores, é o Glaze. Glaze, ele é referência aí na área de ozônio. Então ele tem vários artigos publicados, então é uma boa referência aqui na área de ozônio e oxidação avançada. Então aonde que a gente vai aplicar os POAs? Então, como a gente sabe que os outros oxidantes normais, eles conseguem, né, degradar matéria orgânica, né, são menos complexas, né, metais inorgânicos, e aonde entre esses POAs são naqueles compostos que eles não conseguem degradar, que são os compostos recalcitrantes, como os poluentes emergentes, os pesticidas, os fármacos, né, os disruptores endócrinos, os perfluorados, PFOAs, os produtos de higiene pessoal, nanomateriais, então etc. E assim vai, né? Conforme vai avançando aí o desenvolvimento de novos materiais, a gente vai encontrando esses novos materiais aí na nossa água, né? Então vamos entender agora. Agora, quando que o ozônio pode ser considerado um POA? Então, o ozônio, ele vai ser considerado um POA quando ele estiver na forma de radical hidroxila. Então, para ele estar na forma de radical hidroxila, é preciso sofrer a decomposição. Então, quando que ele vai sofrer a decomposição? Quando ele estiver, né, fazer a reação indireta. Então, essa reação indireta ocorre quando? Em pH alcalino, maior que 10. Vocês podem encontrar na literatura como maior que 8. Então, quando que outros fatores também interferem na decomposição, então que podem iniciar a reação de decomposição. Então, é a presença de raios UV, UVB, UVC, catalisadores, né, metálicos, íons, ou outros POAs, né? Eles podem acelerar aí a decomposição e aumentar, consequentemente, a degradação dos componentes. Dos contaminantes. Então é isso. Então, quando que ele vai ser considerado um POA? É nessa forma. Porque quando ele está, se a água, por exemplo, uma água ácida, por exemplo, uma drenagem ácida de mineração. Então, essa drenagem ácida, esse rejeito de mineração, ele é ácido, porque ele tem diversos metais, né, dissolvidos nessa água, nesse efluente. Por exemplo, nessa barragem, por exemplo, lá de Mariana, ou dessa que rompeu, né, a gente pode encontrar qual que vai ser o pH dela. É ácido, menos que 3, com certeza. Porque você tem muitos metais, e os metais normalmente estão na forma de sulfatos. Então, a gente vai ter uma água ácida. Então, nessa água, o ozônio, ele não sofre decomposição. Então, em pH ácido, ele não sofre decomposição. Então, ele vai atuar como um ozônio molecular, só que com um potencial de oxidação mais baixo. Então, dependendo de como você for, dependendo do que você quer degradar, por exemplo, se você quer retirar, né, esses metais da barragem, você não precisa utilizar um ozônio na forma de POA, você pode utilizar ele na forma em meio ácido. Tanto é que eu fiz um trabalho, né, alguns anos, né, assim, venho trabalhando com isso faz alguns anos, na área de metais, e consegui degradar
né, conseguir converter, né, esses metais, né, retirar eles, né, de um rejeito de mineração no meio ácido. Então não há necessidade, até porque para você levantar o pH dele você vai gastar químicos, né? E aí também não precisa do ozônio, porque a própria precipitação com os químicos ele vai conseguir retirar os metais. Bom, isso é um outro assunto, tá? A gente pode conversar no próximo vídeo. Essa parte de ozonização de metais vocês encontram no YouTube, no meu canal. Já tem alguns vídeos que mostram ensaios de bancada, onde eu defendi meu mestrado nessa área. Então tem várias informações lá no Instagram também, vocês podem encontrar alguma coisa a respeito. Então eu trago aqui a decomposição do ozônio. Então como que ocorre essa decomposição? Então primeiramente, ele precisa ser iniciado, né? Então a gente já entendeu que você precisa de pH alcalino, você precisa de iniciadores. Quem são os iniciadores? Então os iniciadores são, né, o radical hidroxila, o UV, né, você pode ter raio ultravioleta, HO2, que é um radical hidroperóxido, ferro mais 2, manganês, metais de transição, né, todos aqueles metais de transição que são catalisadores, né, da reação, ácidos orgânicos, HS. Então tudo isso vai iniciar a sua reação em cadeia, então vai decompor. Para compostos recalcitrantes isso é muito bom. Tá? Isso é muito bom porque ele vai converter em radical hidroxila, que é o que a gente precisa. Então, essa reação, ela é chamada de reação cíclica, reação em cadeia. Então, a gente tem várias reações aqui em cadeia, que ela vai, enquanto você estiver alimentando ozônio nessa cadeia, você vai ter essa reação em cadeia. Então, só vai parar quando você tiver inibidores né, se você tiver a presença de algum inibidor, ou quando o ozônio cessar, né, então aí ou quando também você não tiver mais consumo, né, de contaminantes, então aí para a reação. Então a reação em cadeia, ela vai dar origem a vários radicais livres, né, e também ao oxigênio molecular, né, e na reação final, a gente também pode ter como inibidor, o H2O2, que pode parar a reação também, o radical hidroperóxido. Então, vai parar aqui a reação. Então, vamos entender um pouquinho dos inibidores dessa reação cíclica. Então, esse ciclo ele pode ser finalizado através desses radicais scavengers. Então, é denominado scavengers, né, em nome em inglês. Então, quem são esses? São bicarbonato, né? A gente pode ter o carbonato, ácidos orgânicos, ter butanol, HS, radical hidroperóxido, entre outros. Então, uma série. Então, vocês podem encontrar na literatura aí, vocês procurem por inibidores da reação. Então, se vocês tiverem esses componentes na sua água, pode ter certeza que pode estar influenciando aí na eficiência da sua ozonização. Tá? Então ela vai inibir essa reação indireta. Então, quais são os fatores que influenciam nessa decomposição? Então, a gente já viu que, além dos tipos de poluentes, né, dos catalisadores, né, da radiação solar, UVB, UVC, então existem outros como a concentração dos inibidores, alta concentração do ozônio, então a gente já sabe que é cíclico. Então, quando a gente tiver, né, ainda alimentando na cadeia, a gente vai ter decomposição. O catalisador, né, influencia também, que pode melhorar, influenciar aí na sua ozonização. As altas temperaturas, maior que 50, também vai facilitar na decomposição. Isso é bom para formar o radical hidroxila. Agora, se a gente quiser usar ozônio na forma molecular, isso daqui não, todos esses itens aí não vão ser bons, né? E o pH, como a gente falou, né, para formar o radical hidroxila, tem que ser, né, por volta, né, um pH mais alcalino. As vantagens do ozônio em um POA. Então, quais são as vantagens? É que o carbono ele pode sofrer mineralização total, ou seja, né, ser convertido em dióxido de carbono.
ele pode ser degradado para compostos menos poluentes também. Então, de um composto menos tóxico, né, para um composto, né, menos, né, um composto mais tóxico para um menos tóxico, né. Ele pode inativar os patogênicos, ele não produz lodo, então isso que é uma grande vantagem. Então, por exemplo, se comparado com outros processos que geram lodo, então ele tem uma grande vantagem. Então, para quem... Eu dei há pouco tempo um curso sobre sistema de tratamento e tecnologias, né, de tratamento de lodo e destinação de lodo. Então, lá, para quem assistiu o meu curso, sabe que o lodo é um gargalo de toda a estação de tratamento, né, de esgoto, de efluente industrial. Porque o lodo, hoje, ele é jogado simplesmente ou no rio, dependendo se é de uma estação de tratamento de água, ele está sendo jogado no rio, ou ele está sendo jogado no aterro sanitário. Lixão não pode mais, né? Lixão você não pode mais. Tem empresas, por exemplo, o Sabesp, tem aterro exclusivo só para o lodo. Então, ou seja, você precisa disponibilizar uma área, você vai ter que gastar com transporte, então gastar com tecnologias para tratar lodo, porque essas tecnologias, o que elas vão fazer? Elas vão deixar o lodo em condições para que você consiga levar, porque esse lodo tem umidade, tem água, né? Então você precisa tirar a água dele, precisa deixar nas condições certas para que possa ser destinado, né? Ou aplicado, né? Ou tem outros destinos também, né? Isso pode ser tema de um próximo vídeo. Mas é isso, pessoal. Então, vamos passar agora para os processos oxidativos avançados. Tem todos esses aqui, vários, né? Tem os mais utilizados, eu vou falar os mais utilizados na área de tratamento de água, que são os processos fotoquímicos, os processos combinados de fotocatalíticos com solares, são os mais utilizados. Por exemplo, ozônio com ultravioleta, combinação do ozônio com peróxido ultravioleta, ou peróxido com ultravioleta, ou utilizando o reagente Fenton também, que vai acelerar, né? São processos catalíticos que vão acelerar aí a sua reação. Sonólise também já está em desenvolvimento, incluindo, né, a cavitação hidrodinâmica, acústica. Ou seja, tem várias aqui, né, vários processos, né, feixe de radiação de elétrons, radiólise, difração de raio-x, oxidação de água supercrítica, plasma, eletroquímica. Então, todos esses aí estão sendo pesquisados e estão em desenvolvimento. Então, o que precisa mesmo é colocar em prática, né, saber selecionar, né, entender melhor, né, a sua matriz, né, de contaminantes, né, de poluentes, e ver qual que é o processo que mais adequado economicamente, financeiramente, né. Então é isso. Então eu trouxe aí, consegui finalizar aí com vocês nesse dia bem frio, que tá marcando agora 11 graus, tá muito frio em São Paulo. Acho que é o dia mais frio que a gente tem do inverno. Então a gente falou um pouco aí do ozônio e a relação com os processos oxidativos avançados. Então eu espero que tenham gostado. Se gostaram, né, curtam, compartilhem aí com seus colegas, com as pessoas interessadas, e vejo vocês aí nos próximos vídeos. É um prazer aí fazer esses vídeos aí para vocês, e espero que curtam, dê o seu joinha, não esqueçam, para poder conseguir manter esse canal aí, né, a chama acesa, tá bom? Boa tarde para vocês.